e fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: Ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito, e o faraó disse-lhe: Sou eu, faraó. Sem tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Tsanfenat Panazek e deu-lhe por mulher Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José juntou todo o produto destes 7 anos no Egito, e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade. Guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou o primeiro Manassés, porque dizia a ele: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei como ele vos disser. Como a fome assolasse a toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito. De toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito, descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José. Com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele, com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza: De onde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. Foi assim que José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam: Teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos gente honesta, teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhes ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa de nosso pai, o outro já não existe. José disse-lhes: É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó não saireis daqui antes que tenha vindo o vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo, enquanto isso ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se disseste a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los numa prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: Fazei isto, e vivereis, porque sou cheio do temor de Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido em prisão, e os outros partam levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras.
não morrereis. Foi o que fizeram, disseram uns aos outros. Em verdade, espiamos o crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma, quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós esta desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rubem, para não pecardes contra o menino? Não quiseram ouvir-me, e eis agora que nós é reclamado o seu sangue. Ora, não sabia que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes. E escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigos os seus sacos, e que se pusessem o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse eles aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração. Tomados de espanto, disseram uns aos outros: que é isto que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nestes termos tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que